Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do DefCast, né? O podcast da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Quero começar hoje já convidando vocês, né, a compartilhar, né, mostrar para a galera aí o nosso podcast. E uma novidade, agora o nosso podcast está no Spotify, então está na íntegra no Spotify, então você pode ouvir indo para o trabalho, né? Mostrar para quem vocês quiserem o nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é a Tamires de Oliveira. Oi, Tamires, tudo bem? Oi. Eu vou falar um pouquinho, que o currículo dela é bem extenso, muito interessante. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho de quem é a Tamires, né? Tamires é graduada em Serviço Social pela PUC, especialista em Gestão de Políticas, Programas e Projetos Sociais também pela PUC Paraná, mestra em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela é assistente social na Defensoria desde 2016. Ela foi professora do curso de Serviço Social da FATEC, conselheira no Conselho Regional de Serviço Social do Paraná. E ela também desenvolveu pesquisas acadêmicas sobre gênero e violência doméstica, né? Atualmente ela atua no NUDIGE, né, nosso núcleo de infância e juventude, no NUDEM, o núcleo das mulheres, e processos de infância, dos fóruns descentralizados, do Boqueirão e do Pinheirinho aqui em Curitiba. E a Tamires também desenvolve e coordena projetos aqui da Defensoria, o projeto Vínculos, Educação de Direitos, com as equipes técnicas das unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, projeto Acolhe, que é o projeto de inspeção nos acolhimentos institucionais de mulheres, o projeto Justiça Materna, Defensoria pelas Mães em Situação de Rua, e o projeto Diálogos com o NUDIGE, voltado à troca e compartilhamento de experiências com o nosso público interno, e também participa do projeto Defensoria Sem Assédio. Que currículo grande, Tamires, que legal, muito legal. Bom, vamos começar, né, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Tamires, conta um pouquinho de quem é você, né, além disso daqui, de tudo que eu já falei, né, conta de qual concurso você é, por que você escolheu ser assistente social, conta um pouquinho pra gente. Obrigada, Thaís. Bom, eu sou do interior do Paraná, vim para Curitiba em 2008, acho que foi 2008, para estudar, né, para fazer serviço social. É uma profissão que o caminho, a vida vai levando você para, né, as profissões que depois você vai desenvolver, mas eu conheci algumas assistentes sociais quando era adolescente, mas não era algo muito comum, assim. Eu sou do interior do Paraná, então em cidade pequena você tem uma assistente social, né? Sim. Não é como aqui, que a gente tem um universo de profissionais da categoria, né? E aí, para ser bem honesta, eu fui fazer teste vocacional e deu serviço social. Eu tinha feito outros vestibulares também na época, mas eu vejo assim hoje que eu acho que a profissão me escolheu, porque eu não me vejo fazendo outra coisa que não serviço social, sabe? Então, sou muito feliz, muito realizada na minha profissão, tenho um engajamento aí em lutas em defesa do direito da profissão e também em outras lutas, né, como você mencionou. Faço pesquisas desde a graduação, minha pesquisa é em gênero e violência contra as mulheres, no mestrado também pesquisei sobre isso, e hoje a minha atuação na Defensoria é na infância, né, e também na proteção dos direitos das mulheres pelos núcleos e também pelos fóruns descentralizados onde eu atuo. Os projetos que você leu, acho importante dizer que são projetos com outras profissionais, né, então eu tenho projetos com colegas psicólogas, secretária executiva, as próprias defensoras e defensores com quem eu atuo, então são projetos coletivos que a gente coordena em conjunto, mas que tem sido bem importante, bem legal trabalhar, né, nesses projetos na Defensoria Pública. Legal, Tamires. A gente estava conversando antes aqui, gente, eu comentei que a Marcela, que é psicóloga, já veio aqui, né, a Marcela que também atua no NUDEM como a Tamires, e a gente falou um pouquinho da importância da atuação da equipe técnica. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas entenderem mesmo, né, o que faz uma assistente social na Defensoria, né, e qual que é a importância desse trabalho em conjunto, né, com toda a equipe técnica, né, o serviço social, com a psicologia, enfim. A Defensoria Pública, né, a gente fala que o direito, né, propriamente dito,
não é exclusivo de uma profissão, né? Muitas profissões trabalham com direitos e nós, assistentes sociais, trabalhamos com defesa e garantia de direitos, né? Nós temos aí um objeto de trabalho, que são as expressões da questão social, alguns objetos, né, nesse sentido, que são o quê? Que a gente, né, visualiza? As vulnerabilidades, violências, desproteções sociais que os indivíduos e famílias acabam sofrendo em virtude dessa desigualdade social, desigualdade de gênero, desigualdade racial que existe na nossa sociedade, né? Então, nosso objeto de trabalho acaba sendo essas violações de direitos, então nós trabalhamos com garantia de direitos, né? E aí o nosso trabalho como assistente social e até os princípios da nossa profissão, do nosso código de ética, do nosso projeto ético-político profissional, eles coadunam muito com os princípios institucionais da Defensoria Pública, né? Então, a Defensoria, ela prevê esse atendimento integral e gratuito, e quando a gente fala do atendimento integral, nós estamos falando mesmo desse caráter interdisciplinar, né? E da importância da gente pensar o direito não como um fim em profissionais do direito, não como um fim em si mesmo, mas como essa travessia, né? Que precisa desses outros saberes, outros olhares para a construção do direito e efetivamente garantir o direito, né? Perfeito. Então, você comentou, né, a gente estava comentando aqui, que você trabalha em 2 núcleos muito importantes, né, o NUDIG e o NUDEM, né, a gente já trouxe aqui a Marcela falando do NUDEM, mas o NUDIG a gente não tinha abordado ainda, né. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua atuação no núcleo do NUDIG, assim, o que você faz efetivamente, né, com essa vertente aí do serviço social. Hoje, pelo NUDIG, nós temos 2 projetos, que é o projeto Vínculos, que eu faço em co-coordenação com a psicóloga Letícia, e temos o projeto Diálogos com o NUDIG, que também é com a psicóloga Letícia e com os defensores aí do NUDIG, o Fernando e a Ana Caroline, né? Então, eu atendo outras demandas individuais que chegam para os núcleos, algumas demandas que o defensor, né, ele entende que precisa da atuação do serviço social, mas o que a gente tem de permanente são esses projetos, né, e especialmente o projeto Vínculos é um projeto que a gente tem muito apego, eu e a Letícia, porque tem sido bem importante, a gente já está desenvolvendo ele desde o começo de 2024, né, então a gente está agora na reta final desse piloto, porque a gente pretende ampliar esse projeto. E a nossa ideia foi, e a gente conseguiu visitar, né, 100% das unidades de acolhimento institucional de criança e adolescente de Curitiba. E uma da região metropolitana que atende Curitiba também, são 22 unidades ao total. Então a gente, ao longo desses 2 anos de projeto, quase 2 anos, né, nós visitamos todas essas unidades e o nosso objetivo não era fazer inspeção, nosso objetivo era dialogar com as equipes técnicas, né? Porque a gente identifica ali no dia a dia do nosso trabalho, especialmente nos processos de medida de proteção, tem muito documento técnico, né? A medida de proteção, propriamente dita assim, ela é muito social, né? Muito técnica, então a gente acaba conversando com essas equipes por meio de documentos, então a gente sentia falta de ir lá, de conhecer o trabalho delas em loco, entender como que funciona, em que momento trabalhavam com as famílias, e aí a gente desenvolveu esse projeto, tem sido bem legal, a gente conheceu todas essas equipes, né, a gente pôde se aproximar, a gente chama ele de vínculos por isso, né, para estabelecer vínculos com as equipes técnicas e também para preservar vínculos familiares, que é um dos nossos objetivos principais, trabalhando na infância, né, então a nossa ideia era também trazer para essas equipes um pouco dessa percepção da defensoria sobre o trabalho social com as famílias, sobre a importância da gente pensar a reintegração familiar e, de fato, trabalhar com essas famílias para que haja reintegração familiar, né? Então, esses assuntos acabavam permeando as nossas reuniões, a gente tinha um roteiro específico, mas a gente fazia mais esse diálogo e agora estamos na reta final de produzir um relatório que tem bastante, vamos dizer assim, alguns pontos que a gente precisa trabalhar enquanto defensoria junto com as unidades de acolhimento, então esse projeto ele não vai acabar agora, além da gente ter a intenção de ampliar, a gente tem a intenção também de tomar algumas medidas frente a algumas questões que a gente identificou, sempre pensando nesse nosso objetivo, né, de qual é o trabalho que está sendo realizado com as famílias que nós atendemos, né. E Tamires, entrando nesse assunto do acolhimento institucional, né, que é uma realidade que você vivencia todos os dias, né, queria que você explicasse para as pessoas que ainda não estão habituadas com esses termos, né, o que é o acolhimento institucional, né, de fato,
E o que a Defensoria faz nessa proteção familiar mesmo, né? Eu queria que você explicasse, assim, de uma forma geral, assim, o que é, de fato, esse trabalho da Defensoria dessa proteção das crianças. O acolhimento institucional, ele figura, né, no ECA como mais uma das medidas de proteção que, no ECA, que podem ser aplicadas para crianças e adolescentes. Mas o acolhimento institucional, ele é uma medida excepcional e provisória, né? Até por conta da gravidade, né? O acolhimento, embora seja uma medida protetiva, ele acaba tendo consequências na vida de criança e adolescente que vai para o acolhimento institucional, porque tem a ruptura do contexto familiar, mas não só. Tem a ruptura com a escola, que essa criança está, com a vizinhança, com os outros membros da família, né? Então, assim, é uma medida de proteção importante, mas a gente fala que as medidas devem ser escalonadas, né? Então, conforme a gravidade da situação, até chegar no acolhimento institucional, porque ele vai trazer outras consequências para essa criança e para esse adolescente, embora seja protetivo, né? E aí, e na Defensoria nós temos, a gente principalmente, né, nas áreas de atuação aí da infância, a gente trabalha em defesa, né, normalmente, né, das famílias. E o nosso objetivo é um objetivo que a gente compartilha de acordo com o que prevê o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que é o objetivo primeiro, né, a reintegração familiar, é que essa criança e esse adolescente possa crescer, né, no seio da sua família, ou então na família, se não de origem, na família extensa, porque a colocação em família substituta, né, quando esgotadas, a gente fala, né, o que está no Estatuto, quando esgotadas as possibilidades de ficar com a sua família de origem ou extensa, ele vai para uma família substituta, né? Então, o acolhimento institucional, ele é protetivo, mas ele também é uma medida mais gravosa e precisa, então, a gente pensar, e até o que a gente faz nos processos de medida de proteção, assim, junto da rede, é pensar que se todas as estratégias foram esgotadas mesmo para que a gente possa falar, então essa criança tem que ir para uma família substituta. Esse é muito do nosso trabalho de equipe técnica também, sabe? A gente faz análise desses processos, a gente identifica, então, foi ou não foi esgotada, tem mais alguma coisa que é importante trabalhar? Será que se a gente pensasse essa estratégia X, a gente não poderia fortalecer mais a função protetiva dessa família, né? Ou dos familiares extensos? Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva, né? E, Tamires, o que vocês mais encontram, assim, vocês conversam com essas crianças, adolescentes, enfim, o que vocês encontram, assim, de dificuldade ou de uma curiosidade mesmo nesses acolhimentos, assim, até conversando com as equipes que você comentou, né, o que são demandas que eles solicitam para vocês? Queria entender mais essa parte, assim, de demanda que vocês recebem, né? Nós, assim, eu particularmente, posso falar por mim, eu até o momento não precisei fazer nenhuma entrevista com criança e adolescente, até porque eles já estão numa situação de violação de direitos, né? Eu acho que a gente tem que avaliar muito caso a caso se é mesmo necessário. Eu nunca na minha prática vi que era necessário fazer uma entrevista com eles, até para não haver uma revitimização, já estão num contexto de acolhimento institucional, muitos profissionais já estão nos ouvindo, né? Então eu acho que muitas das vezes as informações que tem nos processos sobre o que essa criança verbaliza já é suficiente. Nosso trabalho é mais mesmo com a família e com a rede, né? Então, o que a família nos traz acerca, né, da situação que levou ao acolhimento institucional, e a gente aí reforça quais os compromissos, então, que ficou definido, assim, né, por dizer, para que essas famílias possam receber de volta seus filhos, mas também junto com os nossos colegas da rede de proteção. Muitas vezes a gente trabalha analisando os próprios documentos que são emitidos pela rede, principalmente pelas unidades de acolhimento, que é onde a gente tem feito as visitas. E às vezes a gente precisa fazer outros documentos que às vezes não vai ser até contrário, né, às vezes do que a nossa colega colocou, mas eu acho que é nosso papel, né, trazer, elucidar essas contradições mesmo nos atendimentos das famílias. Muitas vezes as famílias nos relatam coisas e que lá não consta naqueles documentos, né? Nossa, como que a gente está tomando esse conhecimento, mas não consta lá, é tão importante, né? Sobre algo que poderia mudar mesmo a perspectiva daquele atendimento, a perspectiva daquela criança voltar para sua família, né? Então, eu acho que tem isso também do vínculo que as famílias estabelecem com a Defensoria e com as equipes técnicas, no sentido de também poder, pra gente, falar muito do que tem receio de falar para a rede de proteção, até porque, se eu falar isso, será que eu vou perder meu filho? Se eu falar aquilo? Então, acabam tendo esse vínculo de confiança com a Defensoria, e a gente tenta transpor isso nos nossos documentos, né, na perspectiva mesmo da defesa de direitos. E a tua experiência pessoal trabalhando com infância, Tamires,
Eu falo pessoalmente por mim, né? Eu sou mais ligada à atuação de gênero, né? Mas assim, eu acho que se eu fosse trabalhar, eu não ia conseguir trabalhar na infância. Eu acho que é muito delicado, né? Uma temática assim muito sensível você lidar com a infância, né? E como que você lida assim, pessoalmente, profissionalmente também com isso, assim? Mas só para te dizer, a infância ela tem que ter uma centralidade de gênero para a gente trabalhar e discutir a infância, porque o que a gente nota assim nos processos é que essa responsabilização da família, né, no processo de medida de proteção mãe, acaba sendo da né? mãe, né? E aí as mulheres são muito responsabilizadas. Muitas vezes você percebe que os genitores e às vezes até genitores que são os agressores, né, dessas mulheres, os agressores dessas crianças passam invisibilizados no processo, né? Então eu falo que trabalhar na infância você tem que ter perspectiva de gênero, né? Até a centralidade de gênero para você fazer essa leitura crítica mesmo dessa realidade social dessas famílias, porque não dá para deslocar assim essa imbricação que a gente fala, né? Gênero, infância, racismo, assim, elas estão relacionadas e esse é o público que a gente atende, né? Especialmente na Defensoria Pública. Mas aí, voltando um pouco para sua pergunta, eu comecei a trabalhar na infância ainda na pandemia, ainda não tinha filho. Depois que ele nasceu, eu acho que trabalhar na infância, assim, ela traz um peso maior, né, pra gente. E também, ao mesmo tempo, né, até numa contradição, é um propulsor para você pensar, né? Porque muitas vezes eu me comparo, assim, com as famílias que a gente está atendendo. Eu falo, o que me diferencia dessa família quando alguém está falando... Algum relatório está apontando, essa criança ela não estava com a roupa adequada para o clima, foi para a escola e estava frio e ela estava sem blusa. O que diferencia o meu filho quando ele não quer pôr a blusa e eu não consigo pôr essa blusa de nenhuma forma nele, mas por que eu não estou, né, sendo apontada para a rede de proteção e essas famílias estão, né? E aí a gente volta naquilo que eu estava falando, classe, gênero e raça, né? Acho que são aspectos que envolvem esses nossos atendimentos e aí quando eu faço essa tentativa de me colocar no lugar até para eu poder olhar de forma diferente para essas famílias e não de uma forma responsabilizadora, criminalizadora, mas no sentido de entender essas camadas e pensar, então, será que isso é mesmo uma violação de direitos? Será que essa família realmente está fazendo isso deliberadamente, né? A gente vê muito falar de negligência em processo de infância. E a gente fala, será que ela está sendo deliberadamente negligente ou ela é uma família que está sendo negligenciada também? Socialmente, né? Exatamente. Tamires, e você lembra de alguma história que você tenha vivido, pode ser recentemente, antigo, enfim, nessa questão de acolhimento, alguma família que voltou, né, com a criança, alguma coisa que você se recorde que tenha te marcado? Olha, a história que me marcou não é a história com final feliz, né? Eu acho que quando a gente trabalha na infância, assim, é uma luta, tem, sim, acho que alguns casos que a gente tem final feliz, mas os que marcam são aqueles que você pensa, puxa, não precisava ter tido esse final e teve, né? Então, e são bem esse caso que me marcou muito, assim, na minha atuação na defensoria, foi exatamente de uma mulher negra, né? Que era agredida pelo marido, ela e os filhos, e o quanto a rede de proteção não conseguia captar essa família, assim, não conseguia trabalhar com essa família, e eles viviam em territórios mais isolados, então esse agressor acabava isolando ela e os filhos. Cada vez que a rede começava a se aproximar, esse genitor afastava e ia para um outro lugar e vivia em áreas rurais. E aí quando eles chegaram em Curitiba, que de fato a rede conseguiu começar a acompanhar, essa mulher começou a ser atendida por serviços especializados para mulheres em situação de violência, e aí que ela começou a entender o que ela estava vivendo também, não só os filhos, mas ela. O processo já estava longo, já estava caminhando para a destituição do poder familiar. Ela ainda assim conseguiu transformar a trajetória de vida dela, ela conseguiu se divorciar desse agressor, ela conseguiu a moradia que, né, era um ponto que se falava muito que a moradia não era segura porque ele acabava sempre invadindo a casa para agredir ela e os filhos. Tinha muitas camadas essa história, mas o que é triste, assim, de lembrar desse caso que me marcou é porque o tempo de um processo judicial, muitas vezes, ele não é o tempo dessa família ou dessa mulher para conseguir romper com uma história de uma vida inteira de violência, né, para conseguir ser atendida de fato por serviços eficientes, especializados naquela demanda, e aí acontece, como nesse caso, a destituição do poder familiar. Ela tinha 3 filhos, 3 ou 4, e todos foram destituídos
mas, na minha visão, de forma muito injusta. Eu acho que foi uma violência institucional com essa mulher, porque ela, como vítima, também acabou sendo culpada, Com né? certeza. Então, infelizmente, eu não tenho uma história feliz para te contar, mas eu acho que a gente olhar para esses casos nos traz também a pensar até na nossa profissão mesmo, né? Assim, quanto a injustiça social está presente, o quanto é importante a defensoria estar junto, né? Eu acho que nós tivemos um trabalho muito legal nesse caso, né? Foi a nossa equipe, na época eu estava no Pinheirinho também, e foi a equipe da Casa da Mulher Brasileira, atendemos em conjunto essa mulher por muito tempo. A gente viu mudanças mesmo na trajetória de vida dela, mas o resultado, infelizmente, não foi o que a gente esperava. Mas a atuação da defensoria foi fundamental para que ela conseguisse reconhecer esse processo de violência que ela estava vivendo e o quanto ela pôde se transformar a partir dali, sabe? Acho que esse trabalho que a gente fez junto com ela, bem de perto, foi decisivo, assim, para a mudança na vida dela. Infelizmente, não com o resultado que a gente queria para os filhos, mas para ela conseguiu romper. É muito importante mesmo, e até essa atuação conjunta é muito comum, né? A defensoria é uma instituição só, então um vai ligando o outro, né? E ajudando nos casos. Tamires, vamos falar um pouquinho da tua atuação no NUDEM, então, né? A gente vem acompanhando ultimamente as inspeções que vocês têm feito, né? Dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, nessas unidades de acolhimento, né? Como que surgiu esse projeto no NUDEM, assim, e como que vocês têm feito as inspeções? O que as inspeções visam procurar, enfim, e quais são as medidas, de fato, das inspeções? A nossa ideia com esse projeto na verdade, aprimorar os serviços, né? Pensar de que forma esses serviços estão atendendo as mulheres, e aí a gente tem a perspectiva de visitar todos os acolhimentos de mulheres em situação de vulnerabilidade e violência, então não só de violência, né? Então agora a gente está numa fase, por exemplo, de ir nos acolhimentos de mulheres em situação de rua, né? Foi a primeira etapa do nosso projeto. E a ideia é isso, né? Embora seja uma inspeção, a nossa ideia é contribuir para o aprimoramento do serviço, para a qualidade desse serviço prestado para essas mulheres, para que de fato seja um serviço, né, de proteção, um serviço de promoção dos direitos dessas mulheres, para que nesse caso, por exemplo, das mulheres em situação de rua, ele não seja um fim em si mesmo, mas sim uma etapa para outros momentos, né, e outros espaços da vida delas. E a gente tem também pelo NUDEM, além desse projeto das inspeções, que é um grupo de trabalho, que é do projeto Justiça Materna, né, que é a Defensoria pelas Mães em Situação de Rua. Então, esse projeto é recente, né, também é em parceria, eu estou na coordenação em parceria com a Damares, secretária executiva do NUDEM, e a gente tem parceria com a OSC Mãos Invisíveis, e a gente tinha um grupo de trabalho, e aí a gente resolveu ampliar. Então nesse projeto a gente prevê ações para a Defensoria, para o nosso público interno, e também ações junto com esse GT Mães nas Ruas, que a ideia é a gente pensar em rede, né, como garantir que essas mulheres possam desenvolver sua maternidade de forma segura, informada, digna, né, porque a gente percebe no dia a dia do nosso trabalho que por essas mulheres estarem em situação de rua, que é uma situação de vulnerabilidade, né, e não de risco, assim, no sentido de pensar por que ela está em situação de rua. Acho que às vezes a gente precisa mudar a perspectiva de olhar para esse fenômeno, né. Então, ela está em situação de rua por uma questão de vulnerabilidade social, por ausência de moradia, ausência de emprego e renda, às vezes com o uso de substâncias psicoativas, às vezes num contexto de violência doméstica-familiar. Inclusive as mulheres, quando vão para a situação de rua, é muito em virtude, né? A maioria dos estudos mostram em virtude de violência doméstica que elas vivenciam. Então, a nossa ideia a gente percebe nos processos que por estar em situação de rua, essa maternidade já é invisibilizada ou ela é cerceada mesmo, né? Essa mulher não tem a chance de maternar, né? Pela situação de vulnerabilidade que ela está. Então, a nossa ideia a gente já está esse GT há algum tempo trabalhando em rede com todos os órgãos, mas agora a gente reconfigurou um pouquinho, fizemos visita nas maternidades que atendem essas mulheres, né? São 4 maternidades em Curitiba. Agora a nossa ideia é, a partir dessas visitas que nós fizemos, reuniões técnicas com as equipes, para entender, na mesma lógica do Projeto Vínculos, para entender
como é o dia a dia do trabalho delas, quando chega essa mulher para atendimento, o que é feito a partir dali, em que momento que é identificado, não, a gente precisa encaminhar essa criança para um acolhimento institucional, separá-la da mãe, né? Então a gente buscou fazer esse diálogo e agora nosso próximo passo é tentar construir um protocolo, né, para essas maternidades junto com as maternidades, né, fazer um grupo de trabalho para isso, porque o protagonismo é delas, né, a gente está aqui para colaborar, mas o protagonismo é das colegas que estão nas maternidades, para tentar construir um protocolo que nos ajude a pensar essas maternidades dessas mulheres, de que forma elas poderiam, né, exercer essa maternagem com essas crianças, com seus filhos, tentando evitar ao máximo o acolhimento institucional dessas crianças, que depois dificulta muito mais se você for pensar numa mulher em situação de rua, né? Então, essa é a nossa ideia com esse projeto, tem sido bem importante também, esses diálogos que a gente tem executado. E eu não sei de que forma vocês têm um contato com elas, ou não, nesse caso, com essas mulheres em situação de rua. Alguns casos chegam pra gente do Nudem, sim, alguns casos as próprias colegas desse GT já encaminham para o Nudem, outros casos nos próprios processos de infância que a gente atende, a gente tem esse público, né? A gente fala assim, quando chega ali na medida de proteção mesmo, que foi já separada essa criança, né? Ela foi acolhida, se torna muito mais difícil, né? Por isso que a nossa ideia desse GT é tentar reunir os atores da rede de proteção e pensar estratégias para evitar o acolhimento institucional. Será que a gente poderia investir nessa mãe, nesse pai? Será que poderia pensar um serviço que atendesse essa família, que hoje não existe um serviço que atende família, né, em situação de rua em Curitiba, que é um desafio. A gente pensa moradia, né? A gente também tem políticas deficitárias em termos de moradia no município, então a gente percebe a situação de rua, ela é uma vulnerabilidade porque a gente não tem políticas que nos ajude a pensar essas saídas das ruas, né? A política de moradia que seria a principal. Então, de que forma a gente pode articular essas estratégias para que essa situação de vulnerabilidade, de carência socioeconômica, não seja motivo para mães e pais perderem seus filhos, porque o ECA nem permite isso, né? E aí a gente vê a chamada negligência, vem trazer de outro nome isso, que não é mais permitido falar, né? Ninguém perde seu filho por carência material, mas aí eles falam de negligência, falam de vulnerabilidade, falam de risco, nesse contexto que a gente percebe que essas famílias é que estão sendo negligenciadas, né? Essas mães estão sendo impedidas de maternar. Então, o nosso desafio é grande nesse tema, né? Mas a gente tem aí um compromisso em tentar, né, construir com esses atores aí novas estratégias para pensar essas maternidades. E até a questão do... Aí que entra a importância também da educação e direitos, né, Tamires? Porque muitas vezes nem tem esse acesso, né, de saber que aquilo é direito. A vulnerabilidade às vezes é tanta que aí ela não tem nem ideia que aquilo ela pode ter, né? Exatamente. Um exemplo também que a gente sempre comenta e fala sobre isso também é a questão da entrega legal, por exemplo, que as pessoas também não sabem que é um direito da mulher, né, ali nesse contexto, né, e que o próprio Nudem fala muito sobre a entrega legal, né, que se você quiser até comentar para as pessoas entenderem que a entrega legal também seria interessante. E dessa perspectiva da educação e direitos da defensoria, né, a tua visão para que as pessoas entendam que ela tem esse direito, que ela pode acessar, mas às vezes ela está tão vulnerabilizada que ela nem sabe que aquilo é um direito. Exatamente, ela está tão vulnerabilizada, tão desprotegida socialmente, né? E eu acho também, como no caso das mães em situação de rua que eu estava te relatando, a gente percebe muitas falhas nesse caminho com essas mulheres, né? Porque muitas vezes elas nem são informadas, né? A gente recebe relato na defensoria de mãe que eu nem sabia, me mandaram vir na defensoria, eu tive alta, meu bebê ficou na UTI, eu nem sabia por que eu estava aqui, daí chega aqui a gente dá a notícia do acolhimento, né? Então, eu acho que trabalhar nessa perspectiva de direitos, de educação e direitos, até inclusive nessa troca com as equipes que atendem, as pessoas que nós atendemos, faz parte dessa perspectiva em tentar, né, trabalhar em conjunto e tentar plantar essa consciência crítica assim nos atores, nas atrizes da rede de proteção, para que possa olhar de outra forma para essas famílias, para essas mulheres, no caso das mães em situação de rua, para as mulheres que optam pela entrega legal, né, de que forma garantir direitos. O Nudem tem uma cartilha junto com o Nudij, acho importante depois
vocês continuarem divulgando, né, pela comunicação, que traz essas orientações, traz essa defesa de direitos, né, a entrega legal é um direito, tem a questão do sigilo, que é bem importante a gente pontuar, né, mas que traz essa perspectiva de, né, trabalhar em conjunto para que, de fato, os direitos dessas mulheres e o direito dessas crianças sejam garantidos, né. Encaminhando para o fim, Tamires, a gente sempre fala com as pessoas que vêm aqui, a gente fica refletindo sobre a atuação delas, né, das pessoas que a gente convida, mas também sobre a importância da defensoria, né, porque é uma instituição muito bonita, como a gente sempre diz, é uma instituição que tem tantas atuações e tantos casos e tantos finais, nem sempre felizes, como você mencionou, mas existem muitas histórias envolvidas, né? A gente trabalha todos os dias com histórias e são as pessoas que fazem a defensoria, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua visão sobre defensoria, sobre a importância dessa instituição, né? Não só nos casos que você atende, mas no geral também, né? O impacto que a defensoria tem na vida das pessoas, né? Eu acho que isso que você falou é bem importante, né? A defensoria, ela surge num contexto de redemocratização, né? E se a gente for pensar o símbolo que tem isso, até diante do próprio cenário que a gente vive hoje, a gente pensa na importância da defensoria, né, no nosso país, das defensorias, né? O Paraná demorou a estruturar a defensoria, mas hoje a gente está em várias cidades, várias comarcas, né? A defensoria é uma instituição extremamente importante para a democracia, para o acesso à justiça. Eu acho que esse é o ponto importante, né? O acesso à justiça de forma integral. Então, a defensoria conta com equipes técnicas em seu quadro, né? Eu acredito que, se não todas as sedes, quase todas contam com equipe técnica, né? E esse atendimento é fundamental para transformar vidas. Eu acho que a defensoria transforma trajetórias de vidas, assim, sabe? E tanto no contexto, né, nesses caminhos que a gente vai trilhando muitas vezes de dor, porque as demandas que a gente atende não são demandas simples, né? São demandas complexas, o que chega para a defensoria, o que chega para a equipe técnica, são demandas complexas, mas eu acho que a defensoria tem esse potencial transformador de vida por essa função fundamental de garantir acesso à justiça. Se a gente for pensar na justiça em um contexto mais amplo de justiça social, né, de perspectiva mais humana de atendimento e de romper mesmo com desigualdades. Eu acho que esse é o nosso papel fundamental na sociedade. E o que te motiva, Tamires, a trabalhar todos os dias, acordar, vir trabalhar, atender essas pessoas? O que te dá esse gás, assim, de trabalhar aqui? É isso, e é como eu falei no começo para você, né? Acho que a nossa profissão, nós assistentes sociais, temos princípios que eles coadunam com os princípios da defensoria, né? Então é tão gostoso você saber que você trabalha num lugar que tem princípios como o seu, né? Claro, todo espaço tem suas contradições, mas eu acho que você ter esses princípios alinhados é que faz ter esse motor, assim, para você acordar todo dia e trabalhar e pensar, nossa, eu também tô, ainda que às vezes a passo de formiguinhas, eu também tô transformando vidas, né? Então é isso que nos motiva. E lá, Tamires, que estava lá pensando se ia ser assistente social, hoje em dia vale a pena. Vale a pena, com certeza. Eu não me vejo em outro local senão na Defensoria Pública. Que ótimo, Tamires. Muito obrigada pelo bate-papo, né? Se deixasse, a gente vai ficar conversando aqui, gente, que realmente são muitas áreas de atuação, muita história, né? Então, muito obrigada, gente, por assistir mais esse episódio, né? Novamente, reforço que agora a gente tá no Spotify, né? Compartilhe, divulgue para seus amigos, para o pessoal aqui dentro da Defensoria também. E não perca o próximo episódio do DefCast. Tchau, tchau!